As boas-vindas a todos que se fazem presentes neste plenário e também aqueles que nos acompanham através das redes sociais em suas casas. Antes de iniciar a sessão, coloco em votação a ata da sessão anterior. Em votação, os contrários se manifestem. Está aprovada, então, por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da matéria constante no expediente de hoje. Balancete da Câmara Municipal de Vereadores relativo ao mês de junho de 2017. Requerimentos, número 63 de 2017, do vereador Wilson Piccoli. Indicações, 385 de 2017, dos vereadores Adriano de Martini e Lenoir Checker. Indicação 387, do vereador Adriano de Martini. Projetos em redação final. Projeto de lei AM 28 de 2017, que reconhece dívida contraída com a empresa XPET Tecnologias em Segurança Litada EMEI, autoriza o pagamento e dá outras providências. Projeto de lei número AM 33 de 2017, que autoriza a utilização da versão simplificada do brasão oficial do município de Xanxerê e a padronização da marca, logotipo e dá outras providências. Projetos em primeira votação. Projeto de lei número 10 de 2017, dos vereadores Adriano de Martini, Arnaldo Lovatel, Lenoir Checker, Luiz Augusto Sene e Ricardo Lira da Costa, que dispõe sobre as viagens oficiais e concessão de diárias aos vereadores e servidores do Legislativo Municipal e da outras providências. Além da palavra livre, senhor presidente. Obrigado, vereador Checker. E antes de iniciarmos o momento da palavra livre, eu convido a senhorita Adriana Tonetti, da Unidade de Saúde do Bairro dos Esportes, para explanar sobre os trabalhos da referida Unidade de Saúde. Seja bem-vinda a esta casa. Tem o prazo de 10 minutos para explanar. Fique à vontade. E na sequência, o senhor Itamar Boff, também representando os moradores da associação, também usará a tribuna para explanar também sobre a comunidade. Na sequência, então. Meus cumprimentos, primeiramente, ao senhor presidente da Câmara, demais membros da mesa, comunidade em geral e representantes aqui que se fazem presente. Sou a enfermeira Adriana Tonetti. Estou aqui para representar a Unidade de Saúde do Bairro dos Esportes e colocar um pouquinho para a comunidade em geral, a quem tiver interesse, de como essa unidade vem funcionando e o porquê de algumas alterações que ocorreram no funcionamento dessa unidade. O agendamento, ou seja, a agenda da unidade é aberta toda a primeira sexta-feira do mês, com as vagas de todo o mês que são disponibilizadas nesse dia, a partir desse dia. Ou seja, primeira sexta-feira do mês, a gente abre a agenda e, conforme vai vindo o pessoal, vão fazendo o agendamento para o decorrer do mês. Foram estipuladas 2 vagas por pessoa, ou seja, posso agendar vaga para mim, né, uma consulta para mim e para mais um membro da minha família. O porquê? Para proporcionar acessibilidade a todos os membros, né, que fazem parte dessa unidade, todas as pessoas que disponibilizam o atendimento nessa unidade. Foi padronizado pela Secretaria Municipal de Saúde, senhora Yara Calfas, a forma de agendamento, ou seja, todo atendimento nas unidades do município de Xanxerê são feitas através de pré-agendamento. Por quê? O objetivo de uma unidade de saúde é proporcionar não somente o atendimento curativo, mas sim a saúde preventiva. Temos também, são 16 vagas por dia, por período, ou seja, totalizando, em média, 680 atendimentos mês, em média. E também foram, então, as consultas, vagas que eram disponibilizadas na porta, não são mais disponibilizadas com o objetivo de retirar essas pessoas que vinham de madrugada enfrentar fila, se expondo, né, a riscos que a gente sabe o que pode vir a acontecer. Temos também uma vaga para atendimento de urgência e emergência na unidade. Isso, a gente estipula, deixa reservado um atendimento, mas, conforme a demanda, a necessidade, a gente nunca vai deixar de sair
uma criança com febre, uma gestante com sangramento, um paciente hipertenso, salientando que, para atendimento de urgência e emergência no município de Xanxerê, referência Hospital São Paulo e o 24 horas. Nós, unidades de saúde, saúde preventiva, atendimento para a comunidade, saúde da família, o que o Ministério da Saúde preconiza para a estratégia saúde da família. Nosso atendimento é feito da seguinte forma, através dos programas preconizados pelo Ministério da Saúde. Ou seja, na segunda-feira, no período da manhã, são agendados 16 homens com o objetivo de atender a saúde do homem. Na segunda-feira à tarde, 16 gestantes. Na terça-feira, no período da manhã, 16 consultas destinadas a adolescentes e crianças maiores de 1 ano. Na terça-feira, à tarde, crianças menores de 1 ano. Na quarta, idosos, no período da manhã, à tarde, mulheres. Na quinta-feira, são realizadas visitas domiciliares conforme a solicitação dos familiares e cronograma da equipe da unidade. Ou seja, nós nos reunimos todas as quintas-feiras à tarde, às 15 horas, onde a gente traz as problemáticas, o que aconteceu no decorrer da semana, e faz uma programação para a semana seguinte. Na quinta-feira à tarde, as ACFs, as agentes comunitários de saúde, são as pessoas que fazem as visitas domiciliares, que sabem da necessidade do paciente, trazem esses pacientes e a gente vai ver conforme o nosso cronograma para fazer essa visita. A gente se organiza dessa forma. E conforme solicitação, se for conivente, dos familiares também. Esses programas a gente subdividiu assim, por faixa etária ou pela questão da saúde do homem e da mulher, justamente porque nós estamos fazendo palestras educativas para a comunidade. As pessoas, então, para facilitar, para a gente pegar um tema que se torne atrativo para todos os que estão ali presentes, a gente fez essa subdivisão conforme preconização do Ministério da Saúde. Na sexta-feira, na quinta-feira à tarde, desculpa, esqueci de mencionar, nós temos também a questão da saúde mental. Essa foi uma das mudanças que ocorreram na unidade. Tá? A gente fez uma reunião com os representantes dos bairros, bairro São Jorge, bairro dos Esportes, bairro Vila União, que são onde a gente atende. Conversamos com eles e colocamos para eles como iria ser trabalhado. Fizemos o cadastramento individual de todos os pacientes que fazem uso de medicação controlada. Tá? Não posso afirmar aqui, mas provavelmente a única unidade que presta não só o atendimento de entrega da receita de medicações controladas, mas sim todo paciente que vem à unidade para retirar essa receita controlada passa com o médico para ser consultado e avaliado. Em média, nós temos 33 a 35 pessoas agendadas para essa quinta-feira à tarde. Justamente com esse objetivo, de não simplesmente fornecer medicação, mas sim estar ali fazendo adaptação, adequando a dosagem, alteração de medicação, adaptação do paciente e tal. Então, quero que fique aqui ciente que esse momento, tem os representantes aqui que depois vão falar, a gente chamou eles, conversou com eles, colocamos a nossa proposta, e depois foi feito um segundo momento, uma reunião com eles novamente, e foi dado a contra-referência. Foi colocado para eles, mostrado as pastas, a forma com que a gente vinha trabalhando. A comunidade, pasmem, a princípio ficou um pouquinho arredia, por causa que elas estavam acostumadas a chegar lá e simplesmente pegar a receita, mas agora, no 4º mês da mudança de atendimento, estão aderindo à nossa forma de atendimento e aprovando, por causa que eles passam por uma avaliação e não simplesmente recebem uma receita de medicação. Certo? Aí, às 15 horas, a gente fecha a unidade para a reunião interna, onde a gente faz, combina a agenda para
para a semana seguinte e faz a avaliação da semana. Nossa demanda lá, vocês, população em geral, representantes aqui da comunidade, né? Senhores vereadores, sabem o quanto cresceu o bairro São Jorge, um bairro novíssimo, atrás ali da Iguaçu. Então, vocês podem imaginar o quanto que aumentou a nossa demanda, né, de população para ser atendida na unidade. Certo? Então, assim, a gente tenta prestar atendimento da melhor forma possível a essas pessoas. Certo? Nem que seja na forma de orientação, acolher, fazer um aferimento de uma pressão arterial, ou algo parecido. Muitas vezes é só questão de instrução mesmo que eles precisam, a gente está lá disponível para isso. Mas lembramos que é impossível, por mais que a gente tente atender da melhor forma todo mundo, agradar 100% da população. Acho que isso todo mundo, em algum momento da vida, já teve essa oportunidade, né, de se deparar com essa situação. Então, eu só gostaria de colocar aqui, para quem estiver interessado, eu me coloco à disposição, na medida do possível, para prestar esclarecimento para quem precisar ou duvidar da nossa forma de atendimento, de trabalho da unidade. Tenho tudo arquivado, registrado e à disposição de quem se fizer interessado. Obrigada a todos. Nós que agradecemos, Adriana, pela tua presença e também a disponibilidade de vir apresentar a essa casa também todo o trabalho que a equipe desenvolve no Bairro dos Esportes, né, atendendo toda a comunidade regional. E nos colocamos sempre à disposição também da unidade de saúde. Convidamos também, igualmente, o senhor Itamar Boff, representando a Associação de Moradores, que também vem até essa casa para explanar sobre os trabalhos. Seja bem-vindo, Itamar. Tem à disposição os microfones dessa casa. Seja bem-vindo. Boa noite, senhores vereadores. Tá. Na verdade, a gente veio aqui, mas é uma reivindicação também do bairro e dos setores, né? E houve, claro, o seu Wilson até fez acho que uma preposição que se fala, né, para ver se o posto estava fazendo o atendimento, né, nas saúde em casa, né, coisa assim. Então a gente ficou até quando chamaram nós para essa reunião, nós ficamos até um pouco sem saber, né? Porque do posto de saúde, o único que nós não tínhamos reclamação, no caso, seria o médico. Não vou crucificar agora os outros atendentes, né? Tá? Então, claro, sempre a gente ouve reclamação de atendimento, ali pegar fichas, pegar medicamentos e coisas assim. Só que do médico tu fala com todo o pessoal, tanto falei com o pessoal de São Jorge também, Vila União, tá, o seu Zanello ali também representando, e ninguém reclama do médico. E nessa reunião de quinta-feira, pelo que eu senti, até o médico estava já meio com o pé atrás, tá? Então, claro, a gente sabe que a saúde no município todo não está aquelas coisas, tá? E a nossa demanda realmente precisa muito, tanto que eu falei lá para as atendentes, no caso, e as enfermeiras, que não adianta atender mal uma vez, depois querer atender bem quantas vezes quiser. Para aquela pessoa sempre vai ser a pior pessoa do mundo, né? Tá? Mas nós, encurtando um pouco para não me estender muito a coisa, que nós precisamos no caso, claro, em conjunto com todos os vereadores, nós já tivemos com a Adrianinha, tivemos com o Natan, já falando com o seu Avelino, nós precisamos de mais médico lá. Tá? Então, nós temos a sexta-feira que está desassistida. Tá? Até no mês, se não me engano, no mês retrasados, que teve uma demanda muito grande de fichas, foi uma médica para ajudar, no caso, né? Então, eu acho que nós precisamos disso mesmo, o seu Wilson, cutucar todo mundo. Tá? Precisamos mais médicos. Nós tínhamos uma sala de vacinação. Essa sala de vacinação foi centralizada em 2 setores, que para nós, a nossa região ali, fica muito difícil. Tá? Então, nós temos um no Postão e no Caique. Isso. Então, a nossa região ali, tanto nossa e o próprio Nossa Senhora de Lourdes e coisa, é muito
difícil de vir para cá. Então, nós teríamos que batalhar para centralizar mais, ou Bortolom, ou Nossa Senhora de Lourdes, não digo que fosse no nosso bairro, tá? Mas precisaria também ali. Dentista, também não temos a sala lá, até nessa reunião que tivemos falando, parece que agora o dentista tem e só vê a atendente, né, e estão arrumando a sala. Acredito que vai voltar, então, logo. Tá? Mas é justamente isso. Eu, como representante da Associação de Moradores também, e todos os vereadores, eu gostaria sempre que a gente tivesse esse acesso para falar com vocês, que eu sei, vocês são os nossos representantes, e nós somos os representantes da comunidade. Tá? Então, eu gostaria de... Nós temos as nossas reuniões toda segunda, sexta-feira do mês, na Associação de Moradores, que é no múltiplo uso. Vocês estão sempre convidados. Tá? Então, como eu falei antes, o Adrianinho já participou, o Natan também. Claro, a gente não convidou os outros e não estamos cobrando porque não foram, tá? Mas gostaríamos que vocês sempre fossem lá também, para ver as reivindicações da comunidade. Que a gente, não é que eles vão só chegar e cobrar da gente, mas a gente ouve só as reclamações. Quando a coisa está boa, ninguém fala nada. Né? Então, é isso que eu gostaria. Então, no caso, que daqui para frente vamos trabalhar em conjunto para ver se nós conseguimos melhorar aquele posto de saúde. Né? Nós, além da parte humana que precisa a mais, precisamos também a parte física, que o nosso postinho lá, depois que saiu aqueles 3 condomínios entre o São Jorge e o Esportes, dá mais de 600 famílias ali. Né? O loteamento atrás da Eletro Sul dá mais 500, 600. Né? Então, nós precisamos, além de, claro, mais médicos e também mais a estrutura. Ok? Era isso, obrigado. Desculpa desabafar aí. Ok? Nós que agradecemos, Itamar, que representando o Bairro dos Esportes, mas também os moradores do São Jorge e também do Bairro Vila União aqui presentes. A casa também se coloca à disposição de toda a comunidade, né, e tenho a certeza que esses pleitos na sequência surgiram, inclusive, que a gente possa fazer uma indicação aqui coletiva, Itamar, com as reivindicações que a Vossa Senhoria apresentou também, para que a gente possa votar de forma coletiva e cobrar do Executivo também. Muito obrigado pela presença. Passo agora o momento da palavra livre, a iniciar pela bancada do PSD. Vereador Ricardo Lira da Costa. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, povo que nos assiste. Hoje não temos morde-a-sopra, não temos avisos paroquiais. Hoje eu vou dar uma de papagaio, então vou repetir um pouquinho das coisas. Em relação ao programa Mais Médicos, o problema de toda sexta-feira é que eles fazem um programa de capacitação. Então, se no posto de vocês só tem um médico, realmente vai ficar descoberto. O meu tem uma menina dos Mais Médicos, então, às sextas-feiras, eu tenho que dar conta do recado. Então, isso acho que é uma coisa para a secretaria procurar resolver. A outra coisa, o próximo secretário de Saúde, eu acho que ele deveria olhar a particularidade de cada bairro, porque os bairros são diferentes, os moradores são diferentes. Digamos que o povo não sabe realmente o que seria para ir no 24 horas, o que seria para ir no posto de saúde. Porém, se você está com teu filho com febre, você vai querer que ele seja atendido. Então, primeiro vai no posto. Se não tiver condição nenhuma, aí sim, vai para o 24 horas. Mas eu acho que falta um pouco de ginga do pessoal do posto de saúde em fazer um atendimento. Eu acho que não custa nada, pelo menos, ver o que é, está com uma febre. Está com uma febre de 38, mas já tem uma semana. Tá, passa um remédiozinho e marca uma consulta, porque uma semana com febre já é coisa que não é de emergência. Uma outra coisa também seria, aí vamos ver, tá? Eu acho que a Secretaria de Saúde precisa ter uma comunicação maior com o corpo clínico de cada unidade. Acho que tem que ouvir o pedido de cada unidade de saúde, porque
todos são iguais, porém, todo mundo tem a sua diferença. Então, isso acho que é outra coisa para ser resolvida também com a próxima Secretaria de Saúde. No mais, desejar a todos uma boa noite. Qualquer encrenca, a casa está aberta para ouvir a todos. Obrigado. Agradeço o pronunciamento do vereador Ricardo. Passo agora a palavra à bancada do PTB. Vereador João Paulo Menegatti. Boa noite a todos, presidente, vereadores, público presente. Está aqui a Adriana e o Itamar, que estiveram relatando aqui algumas coisas sobre o bairro do esporte, aí, o posto de saúde, né? Que realmente atende uma população muito grande, né? O bairro do esporte já tem uma população muito grande, junto com a Vila União, que também tem uma população grande, e o bairro São Jorge também, que tem uma população grande. Então, realmente, o posto de saúde, acho que mais atende gente, né, no município de Xanxerê. Então, realmente, precisa mais médico, precisa mais remédio, precisa mais exames, né. A gente vê aí 32 consultas por dia, onde necessitaria aí praticamente 100 consultas por dia. E, realmente, necessita, né, a necessidade é muito grande. A questão do dentista, que está descoberto aí, eu acho que esse ano ainda não teve dentista. Primeiro era a cadeira que não funcionava, depois era um buraco que tinha, que não podia botar a cadeira, e assim foi. Então, realmente, a saúde, em alguns pontos, não está funcionando. Está aqui o Ricardo, diz que é a próxima secretária de saúde, acho que a Yara está deixando a Secretaria de Saúde. Nós vimos aqui na tribuna, alguns dias atrás, aí nós colocamos, né, que realmente a saúde não estava boa. Isso é para a Yara, ela não precisava, ela tem condições de viver sem isso, né? Se ela não tivesse condições de fazer um bom trabalho, que ela renunciasse ao cargo, né? Não precisava se expor. Se o prefeito não te dá condições de tu trabalhar, infelizmente tu não precisa se expor. E aí eu acho que foi isso que aconteceu, né? E eu acho que ela está deixando a Secretaria de Saúde. Quem sabe aí o próximo secretário consiga fazer alguma coisa, se o prefeito der as condições necessárias para o trabalho na Secretaria de Saúde, realmente possa fazer alguma coisa. Então, a gente acredita aí que possa ter alguém que faça milagre com poucos recursos que são investidos aí na saúde. Bem, eu tive essa semana na garagem da prefeitura, né, e alguns valores que foram repassados por essa casa. Primeiro foi a compra do marroeiro, e o que sobrou desses valores, acho que foi 600 mil, né? E o que sobrou desses valores seria revertido para arrumar algumas máquinas que estavam paradas e alguns caminhões. Uma patrola e 2 caminhões que estavam parados, mas, infelizmente, até agora isso não aconteceu. E eu acho que não vai acontecer esse ano. Eu gostaria que o presidente da Câmara aí fizesse a fiscalização, porque eu tenho as fotos aqui, eu tenho um caminhão parado lá, outro caminhão está na oficina, né, onde fizeram o orçamento. Pelo que a gente sabe, esse ano não vai ser consertado. Nós pegamos lá, tem um caminhão que tem um cargo, que é para no mínimo 400 mil quilômetros, um diferencial de um cargo. E esse cargo foi abandonado pela administração há algum tempo. Os 4 anos do Miriam não trabalhou, os 2 cargos, né? E esses caminhões têm na faixa de 40 a 50 mil quilômetros. E os diferenciais estão destruídos. E são diferenciais que já foram rodados mais de 400 mil quilômetros. Então, não dá para entender um diferencial, né, segundo os mecânicos que a gente conversou, diferencial de um caminhão com 40 mil quilômetros está daquela forma. Então, realmente, alguma coisa aconteceu, né? A gente precisava realmente pegar um perito
para que analisasse essa questão das peças existentes naqueles caminhões, que hoje vão para a reforma e custam aí, só o diferencial desse, para reformar um diferencial desse, em torno de 30 a 40 mil reais. E saber que, de repente, nem é o diferencial dele. Por isso que precisamos aí um perito para analisar essas questões, para ver se realmente aqueles são os diferenciais do caminhão que foi comprado novo, que está com 40 ou 50 mil quilômetros. Então, precisamos fiscalizar essa questão e o dinheiro que foi repassado pela Câmara, infelizmente, não foi utilizado. Ou foi utilizado para outra coisa, né? Porque os caminhões ainda se encontram lá. Eu tenho fotos aqui, né? O cargo se encontra lá, a patrola se encontra lá, que era para arrumar esses... os 3 caminhões, mas estão parados, né? Então, realmente não estão fazendo. Então, esse dinheiro vai ser ocupado em outra coisa, né? Então, isso não dá para admitir. Foi um dinheiro do Legislativo, foi para lá e está sendo usado para outras coisas, não vai ser usado para o destino que era para ser feito. Bem, nós estamos entrando hoje também com uma emenda ao projeto de lei das diárias, né, onde vai baixar 40% as diárias do Legislativo, e a gente quer uma equiparação do Legislativo com o Executivo, né, que as diárias sejam equiparadas da Prefeitura Municipal e da Câmara de Vereadores, do prefeito e dos vereadores, dos servidores da Prefeitura e dos servidores da Câmara de Vereadores. Então, a gente precisa essa equiparação, tudo o que valer para a Câmara de Vereadores, que valha também para a Prefeitura Municipal. Né? As diárias que ganham os vereadores, ganham o prefeito, as diárias que ganham os servidores públicos, que ganham os servidores da Câmara. Então, nós estamos entrando com a emenda para equiparação, e até foi baixado um pouco mais ainda as diárias, né? Que ficaram em 500, foi baixado a 400, né? Aqui na emenda aqui. Então, realmente, a gente precisa, né, que faça essa equiparação, porque nós não somos diferentes do Executivo. O Executivo não é diferente de nós. Não muda em nada. São 2 poderes distintos, né? Mas, ao mesmo tempo, são iguais. Têm os mesmos poderes e as mesmas prerrogativas. Então, nós precisamos a equiparação. Nós estamos fazendo uma emenda para a equiparação, tanto do Executivo como do Legislativo. Então, é isso que nós tínhamos para o momento, né? Lamentar não, a saída da Iara, mas eu acho que fez a coisa certa, por não ter condições. Acho que não deve ficar na frente de uma pasta se você não tem condições de tocar uma secretaria com os valores que estão à tua disposição. Infelizmente, né, tu não pode tocar. Então, ela fez a coisa certa, deve sair aí nos próximos dias, né, e assume. Não sei quem que deve assumir, mas eles devem buscar uma outra pessoa para assumir essa pasta aí, que vai ficar vaga, acredito que a partir do final do mês. Agradeço o pronunciamento do vereador João Paulo. A palavra agora está com a bancada do PMDB, vereador Wilson Piccoli. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos que tiveram a coragem de sair com esse friozinho e vir aqui poder participar junto conosco, né, de uma noite da sessão da Câmara de Vereadores. Um cumprimento a Adriana Tonete, em seu nome, todos os funcionários da administração. Né, cumprimento também o Itamar Boff, pessoas que estão ligadas diretamente às associações, que são os primeiros, realmente, a ouvir e depois transmitir as reivindicações. Vejo aqui o Melhorança, o Simon, sintam-se todos em casa, funcionários da casa, enfim. Gostaríamos de cumprimentar a todos e agradecer pela presença, porque isso enriquece também o nosso debate aqui dentro da Câmara de Vereadores. Nosso cumprimento também a todos que nos assistem pelo TV Câmara
e esperamos estar desenvolvendo aqui uma atuação a contento de que a população de Xanxerê imagina que os seus líderes possam fazer diante de uma Câmara de Vereadores. Inicio cumprimentando e parabenizando o Hospital São Paulo, hoje 43 anos de atividade no nosso município. O Hospital São Paulo é hoje, no meu ponto de vista, um grande diamante que temos em Xanxerê. Precisamos lapidá-lo cada vez mais, é onde consegue agregar para o município de Xanxerê um polo de desenvolvimento na saúde invejável a muitos municípios de nossa região, quiçá do oeste de Santa Catarina. Com uma projeção de expansão visível para todos que lá passam, e essa expansão, com certeza, colocará Xanxerê como um grande polo de saúde, claro, a nível regional, porque o Hospital São Paulo é regional. Então, também gostaria de parabenizar e agradecer a toda a equipe do Hospital São Paulo, que seja qualquer funcionário, médico, administração, enfim, todas as pessoas que lá fazem do seu dia a dia um momento para amenizar o sofrimento de cada um que adentra aquela casa. Ouvindo aqui a Adriana, né, a Tonete, fazendo sua explanação sobre como está sendo feito, os detalhes no Bairro dos Esportes, que já estivemos lá por muitas vezes, inclusive nas filas, né, ouvindo a população, vendo o que estava acontecendo lá. Acredito que, realmente, as pessoas que estão lá, né, a Adriana leva para todo mundo, faz de tudo para amenizar, para conseguir resolver, se não resolver, pelo menos deixar o menos possível de sofrimento a cada um que lá procura. Entendemos que lá no Bairro dos Esportes, talvez um pouquinho mais, mas representa todos os bairros de Xanxerê, onde estivemos presentes, onde vimos as filas. E aí, começou-se aqui, o mês passado ainda, através de uma reivindicação do presidente Adriano, acho que foi o Checker, algum outro, me perdoem se estou esquecido, mas já na farmácia, requisitando a contratação de mais pessoal. Então, talvez seja isso. Nós aqui não entendemos a funcionalidade de uma enfermeira, como tem que ser, como que deve desenvolver. Pelo menos eu não, quem sabe o doutor Ricardo com certeza saberia. Mas o que nós precisamos é, em conjunto, como falou o seu Itamar, buscar uma solução mais rápida. Alguma coisa precisamos fazer. Se precisamos que lá seja colocada mais pessoas, vamos atrás, através da gestão, de relocar, verificar o que vai acontecer. Se for a Iara, se for outro, não me importa quem é que o prefeito vai colocar na secretaria. Mas que essas pessoas tenham um olhar de gerenciamento, né? Se as pessoas que estão lá estão fazendo de tudo para dar o seu valor, o seu trabalho naquilo que está sendo feito, como em qualquer outro órgão da prefeitura, estamos especificamente falando nesse. Alguma coisa precisa ser melhorada. Nós não temos um entendimento do que vamos colocar mais gente fazendo injeção, mais gente colocando mais médicos, resolve, não resolve. Essa é uma parte funcional que o Departamento de Saúde, que a Secretaria de Saúde tem que tomar. Nós, como líderes, vimos as filas. Nós, como líderes, se olhar hoje mesmo, tenho aí uma reclamação de que Xanxerê não tem ginecologista. Onde é que vamos achar isso? Como vamos resolver isso? Como vamos resolver? Não sei a quantidade de mulheres que existem em Xanxerê. Qual a quantidade de mulheres que necessitam de ginecologista e nós não temos ginecologista. E os que atendem o Hospital São Paulo não querem atender por causa de valores do SUS, e aí entramos numa outra celeuma. Mas nós temos que procurar resolver de alguma forma, minimizar, pelo menos. 6 meses que estamos no governo, sim, mas precisamos sempre ter um olhar para frente. Daqui a pouquinho alguém possa nos dizer, né, olha, a partir de tal época vai ter mais médico, a partir de tal época vai ser modificado. Isso que o doutor Ricardo coloca aqui. Então, isso nós, como liderança, precisamos ouvir esse tipo de colocação para que tenhamos realmente como atender a população. Trago um requerimento, senhor presidente, hoje, a respeito das notificações sobre os passeios, né, que já tanto fomos discutindo aqui, mas existem algumas intrigas na cidade que precisam ser resolvidas, algumas dúvidas. Então, através da Secretaria de Obras, nós fizemos esse requerimento ainda no mês de fevereiro, recebemos agora nesse mês, dizendo que foram feitas 108 notificações no ano passado. Bom, nós precisamos saber dessas 108 notificações que foram lá, notificaram porque estavam irregular, de alguma forma,
quantas dessas notificações tiveram efetividade. Entende? Essas notificações foi lá, a pessoa, o funcionário da prefeitura, com a maior boa vontade, fez o seu trabalho, apresentou suas notificações, trouxe de volta à prefeitura, e o que me chega até esse vereador é que quem fez o passeio, por sua consciência própria, não teve problema nenhum. Mas o vizinho que não fez, também não recebeu punição nenhuma. E a única forma de nós sabermos isso é verificando qual o montante que foi arrecadado na prefeitura através dessas notificações, se é que foi arrecadado. Então, é mais um requerimento para que nós tenhamos um entendimento maior sobre esses casos. E aí a gente consegue cobrar, instigar e até ajudar a solucionar os problemas. O vereador João Paulo coloca muito bem aqui a respeito das diárias, que essa Câmara, já parabenizei os vereadores que fizeram esse projeto de lei. Eu acho que todos nós devemos fazer realmente economia, em qualquer lugar. Eu procuro fazer minha economia na minha casa, procuro fazer nas minhas empresas, procuro fazer aonde eu tiver condições de fazer uma economia, a gente tem que fazer. Então, essa casa aqui vai fazer economia, estamos totalmente a favor nesse respeito, como outras formas que o próprio presidente já tomou aqui de fazer economia, através de licitações e etc., que já foram noticiadas na mídia. Mas entendemos um município de Xanxerê, entendemos uma cidade exatamente como os senhores entendem a sua casa. Lá na sua casa, quando a família resolve fazer economia para que a família vá bem, para que aquela casa vá bem, não adianta só o pai fazer economia e a mãe esbanjar em outro lugar. Não adianta apenas um filho fazer uma economia, hoje eu não vou fazer isso, vou me deixar de lado algumas coisas que eu gostaria de fazer, e o outro filho fazer aquilo e até mais. Então, esse é o nosso pensamento. Vamos fazer economia? Sim. Estamos totalmente a favor da Câmara de Vereadores fazer economia, de qualquer forma, e sempre estaremos dessa objetividade, mas também buscamos, como uma residência chamada Xanxerê, que todos os órgãos assim o façam. De qualquer outra maneira, nós estamos jogando toda a nossa conversa, todo o nosso entendimento a rodo, apenas para fazer ali uma colocação para a sociedade, demonstrando algo que realmente no final do mês não fará diferença. Ou nas suas casas, quando um faz economia e o outro não dá diferença. Evidente que dá. Você tem que entender aquilo que está acontecendo. Então, esse é o nosso propósito, isso que o João Paulo coloca hoje à noite. E, claro, estamos aí para identificar toda a parte jurídica, tudo o que precisa ser feito, se está coerente com aquilo que deva ser feito. Me apartarei, senhor presidente, e uma boa noite a todos. Agradeço o pronunciamento do vereador Wilson Piccoli. A palavra agora está com a bancada do PT. Passo a presidência ao vereador Arnaldo para que eu possa utilizar a tribuna. Assumo a presidência. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Nosso boa noite especial a todo o público que nos acompanha nesta sessão. Cumprimentar aqui o Itamar, seu nome, Itamar, cumprimentar todos os moradores, são moradores do bairro dos Esportes. Obrigado pela presença. Cumprimentar a Adriana também, que esteve aqui explanando sobre a unidade de saúde do bairro dos Esportes. Cumprimentar a Marlene aqui, nossa dirigente do Sindicato dos Empregados no Comércio, né, companheira aí de longa data. Obrigado pela presença. Cumprimentar o senhor Gaspar também, que aqui representa, né, a comunidade do bairro São Jorge, Associação de Moradores. Muito obrigado pela presença dos demais moradores. O senhor Zanella, representando o bairro Vila União também, todos os moradores do bairro Vila União. Suplente vereador, o Ito Migloranza, CDB, também presente e acompanhando as sessões. Cumprimentar aqui o Marical. Cumprimentar a Karen, a Maiara, representando o coletivo Janete Cassol. Cumprimentar também a Adriele, que nos assessora nessa casa. Demais servidores aqui desta casa, assessores, a imprensa que nos acompanha e também a todos aqueles que, através do TV Câmara, nos prestigiam em seus lares, em suas casas. Bem, senhor presidente, colegas vereadores, né, nesse primeiro momento, gostaria aqui de registrar mais uma vez, né, e agradecer a presença da Adriana, né, colocando um pouco do funcionamento também na unidade de saúde do bairro dos Esportes, que com certeza, a exemplo do bairro dos Esportes, as demais unidades também, né, nós colocamos esta casa à disposição também para que possam utilizar esse espaço também para ajudar a comunidade, né, poder explanar de como é que funciona o atendimento, que com certeza isso vem auxiliar muito no atendimento da população.
né, e dizer que, com certeza, Itamar, né, nós temos muito, né, ainda a avançar. Né, o município precisa avançar muito no quesito saúde. Mas também reconhecer, né, o trabalho que é desenvolvido, porque os profissionais que lá estão, né, com certeza, muitas vezes fazem das tripas ao coração para poder atender as pessoas, a comunidade que lá vai buscar no momento que mais necessita. É claro que temos questões aí que nós precisamos agir, Arnaldo, Ricardo, que também trabalha na área da saúde, precisa das questões mais pontuais, mas que aos poucos, com certeza, isso vai se ajustando. O exemplo aqui, como já foi citado, intervenção lá na farmácia, né, central, que já teve aí, né, o suporte e também o atendimento por parte do executivo. Agora as reivindicações aqui que o Itamar traz para essa casa, a questão do médico, a questão da estrutura, né, que nós anotamos aqui, a questão da sala de vacina, que foi feita as mudanças. É claro que são questões que nós também precisamos aqui, enquanto Poder Legislativo, poder fazer essa cobrança e buscar, né, junto ao Poder Executivo, à Secretaria da Saúde, também o atendimento para melhorar a vida de vocês que estão lá, né, porque esse é o grande objetivo. E realmente aquela unidade de saúde, nós acompanhamos e moramos também naquela região, moro no bairro Leandro, o crescimento com que aquela região tem tido nos últimos anos. É uma das áreas da cidade que mais cresce, né, no município de Xanxerê. Bairro São Jorge, Nossa Senhora de Lourdes, bairro Leandro, próprio bairro dos Esportes, parte da Vila União. Então, realmente, precisa, sim, de mais estrutura, porque a demanda populacional vai ser sempre maior do que a estrutura que está lá. Então, acho que é um pleito importante, né? E que nós aqui, enquanto Poder Legislativo, vamos também nos colocar à disposição para também auxiliá-los nesse debate, também buscar, né, o atendimento desses pleitos. Como nós já fizemos aí, Itamar, nós já estivemos aí algumas oportunidades discutindo com as associações de moradores, com o clube de idosos, também das comunidades, né, algumas questões importantes e que, com certeza, né, através do empenho de toda a comunidade, dos membros das diretorias, com certeza vai se efetivar. E nós vamos continuar acompanhando também, né, para que isso aconteça tão breve, para que a comunidade seja atendida aí pelo Poder Executivo. Nesse dia também gostaria, senhor presidente, colegas vereadores, também de registrar aqui, nós solicitamos já há alguns dias algumas questões de limpeza em terrenos, roçadas em ruas, né, do nosso município, locais que estavam aí tomados pelo mato, né, causando transtornos para os moradores, próximos às escolas, algumas ruas também que as pessoas não conseguiam mais transitar devido ao mato que estava tomando conta. E acompanhamos aí nos últimos dias a equipe da Continental, que está realizando, né, em diversos pontos da cidade, mas também alguns pedidos que nós solicitamos, debatemos aqui nessa casa, vereador Wilson, e que foram aprovados e que agora estão sendo atendidos. Então, nosso agradecimento também à Secretaria de Obras, né, ao Timão também da Agricultura e à própria empresa Continental, que tem esse serviço terceirizado, né, por parte do município, que está também fazendo esse trabalho. A exemplo lá do bairro Leandro, né, que inclusive o terreno que a comunidade havia solicitado a cessão de uso, né, foi feita uma roçada geral, né, nas laterais, né, que estava um matagal muito grande e que a comunidade com certeza agradece, né, esse empenho. Dizer também, senhor presidente, colegas vereadores, que nós hoje temos aqui também já um projeto que já foi anunciado aqui, a questão das diárias, um projeto importante que nós iremos discorrer, né, ao longo desta sessão. Projeto esse que, no nosso entendimento, vem a regulamentar algumas questões que estavam um pouco dispersas na nossa legislação, tendo em vista principalmente a questão da fixação dos valores através de lei, não através de resolução, como antes era só por conta do presidente. Então, a partir desse projeto, todos os valores das diárias, a partir de hoje, se aprovado, será fixado por lei, e haverá o reajuste através do índice do INPC, que é o valor da inflação, que é justo de um ano para o outro, com a variação da inflação. Dizer também que nós precisamos distinguir aqui, depois, no momento propício, vamos fazer o debate a respeito disso. Nós temos, também acreditamos, vereador Piccoli, que o Executivo também precisa ser da mesma forma, acho que deve ser equiparar, acho que esse mesmo valor. No entanto, nós temos duas legislações diferentes no nosso município. Uma que fixa os valores do Poder Legislativo e outra que fixa os valores do Poder Executivo. E, salvo engano e salvo melhor juízo, do Poder Executivo deve ser feita alteração pelo próprio Poder Executivo, porque pela emenda apresentada, como estava avaliando, recebemos essa emenda às 19 horas,
inclusive alguns valores irão aumentar, né? Então, nós, enquanto legisladores, nós não podemos aumentar despesas ou mexer na questão orçamentária do Poder Executivo. Podemos, sim, votar quando o projeto vem de origem do próprio Executivo. Então, nós precisamos fazer essa distinção e acreditamos também que o Executivo vai fazer sua parte e, com certeza, vai adequar, vereador Arnaldo. E é o pedido que nós fizemos aqui nessa casa, Vossa Senhoria, como líder do governo, possa levar, a partir do exemplo do que nós estamos colocando nessa casa, que também o Executivo encaminhe o projeto de lei para que possa ser regulamentado e também equiparado os valores das diárias com relação aos que nós estamos aqui discutindo e iremos votar nesta noite. Então, dizer que é uma medida importante, que nós precisamos ter objetivos, critérios objetivos nesta medida para poder fazer os reajustes. Nos baseamos e buscamos aí orçamentos de hotéis, de alimentação e também de táxi e transporte urbano na capital do estado, em Florianópolis, em Brasília, para fazer com que os valores possam ser mais aproximados da realidade. Entendemos que o valor da diária ele deve ser pago ao servidor, ao ente do município, ente político, para que possa custear suas despesas para representar o município nas atividades, nas reuniões, enfim, em outras cidades, e não para obter sobras ou lucros. Então, precisamos trabalhar nessa perspectiva e é por isso que nós, Piccoli, vamos cobrar. Nós estamos fazendo o nosso papel, nossa parte, enquanto Poder Legislativo, e também vamos cobrar isso do próprio Executivo para que também possa ser equiparado esses valores, fazendo justiça e também moralizando esta questão nesse poder, que essa casa, como já falado aqui, tem demonstrado diversas atitudes aprovadas pelos vereadores aqui também, no sentido da economia. A princípio, são os 3 caminhões que iriam para a reforma. Pelo último contato, também tinha informação que um caminhão estava já na oficina, fazendo o orçamento. Agora, essa informação que Vossa Senhoria traz, que não vai ser feito esse ano, eu desconheço. Então, amanhã mesmo, nós estaremos em contato com o Poder Executivo para que possa fazer com aquele recurso, R$ 113.500 das sobras da compra do Maroeiro, possam ser realmente aplicados na reforma daqueles caminhões que nós já aqui, senhor presidente, que nós já aqui vimos discutindo, o vereador Tatu, e o Wilson também estava na outra legislatura, que os caminhões com 38, 40 mil quilômetros lá parados há muito tempo, que ficaram sem o conserto, e que agora tem-se a oportunidade, vereador Natan, de fazer com que aqueles caminhões possam realmente atender a comunidade. Patrimônio que está lá parado, imobilizado, e que essa casa deu exemplo e fez o pedido para que, com as sobras dos recursos da compra do Maroeiro, pudesse ser reformados aqueles caminhões. Mas precisamos sim acompanhar e também fazer com que aquele processo realmente aconteça com a maior brevidade possível. Vereador Arnaldo, tem uma parte. Apenas para contribuir, vereador, até seria possível fazer um requerimento ao setor da garagem, pedindo esclarecimento da forma como está sendo conduzido a questão dos gastos ali, do que ficou para ser consertado. Agradeço a parte do vereador Arnaldo. Com certeza iremos apresentar na sequência, pode ser um requerimento em nome de toda essa casa, porque é o recurso da sobra orçamentária, dessa casa, então solicitando ao Departamento de Obras e também a Secretaria e o Departamento da Garagem que possa encaminhar essa casa, como é que está se dando o procedimento para a reforma daqueles veículos que lá estão. No mais, aqui agradecer a presença de cada um dos senhores e das senhoras, sejam sempre muito bem-vindos a essa casa, o espaço que está sempre à disposição, e com certeza, a partir dessas contribuições entre o Poder Legislativo, a comunidade, o Poder Executivo, enfim, nós possamos sim, efetivamente, construir uma cidade melhor, mas precisamos apontar alternativas também. Então, muito obrigado, uma boa noite a todos e um bom final de semana. Devolvo a presidência. A palavra continua com a bancada do PT, vereador Lenoir Tchecker. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Cumprimentar aqui a Adriana, o Boff, cumprimentar aqui o Melhorança, aqui suplente de vereador, cumprimentar a Karen, aqui representando o grupo das mulheres Janete Cassol, cumprimentar cada uma de vocês que nesta noite nos acompanham, inclusive os internautas, a imprensa,
funcionários desta casa. Dizer, Adriana, que estivemos há poucos dias, quando deu aquela fila de pessoas, estivemos lá acompanhando, conversando com os moradores. Depois, há poucos dias, retornamos também para conversar com alguns moradores que estavam na fila para ver o atendimento e a demora que iria ter nas consultas. Tivemos boas respostas dessas pessoas, inclusive das pessoas que também são atendidas nas suas casas, aí pelo programa da família. Também, naquele dia, fizemos a indicação na sessão seguinte para que se pudesse fazer um cadastro geral, completo, de todas as pessoas que são atendidas, e vi aqui que, por um dos serviços, Vossa Excelência tem adotado esse sistema, para que se tenha mais controle das pessoas e também daquelas pessoas que, às vezes, marcam, e acabam não indo consultar, e a gente precisa saber por que essas pessoas estão indo aos postos de saúde e não estão consultando. Estive conversando com a Yara também, nesse sentido, fui em outros postos também para ver como que era o sistema de cadastro dessas pessoas que usam o SUS. Enfim, nós precisamos ajustar, acreditar que possamos cada dia fazer melhor, atender a população melhor. Sabemos que a saúde é o momento, é difícil, mas nós temos que pensar positivo, pensar para frente. Está aqui o Boff falava do Bairro dos Esportes, é um exemplo, o Boff, o Bairro dos Esportes, pela reconstrução que fez depois do tornado, todas as famílias, aquelas pessoas, a dificuldade que passaram e conseguiram recuperar, além das suas casas, o Centro Comunitário do Bairro dos Esportes serve de exemplo do que a união de uma comunidade, o que é a união das pessoas, o que é a união da associação, enfim, do conselho, todo mundo fez na recuperação do salão da comunidade lá do Bairro dos Esportes, porque destruiu totalmente, em poucos meses, ele estava de volta, sem contribuição do serviço público, mas sim com a vontade de todos os moradores. Então, é esse otimismo, essa vontade de conseguir melhorar a comunidade, de melhorar o bairro, de melhorar a saúde, de melhorar a educação, que faz com que as coisas possam acontecer, porque a gente tem que ter a autoestima de que as coisas não serão para pior, as coisas sempre virão para melhor. O Bairro dos Esportes aí atende, como falado aqui, uma região muito grande. Falava com a Yara também um dia, se pudesse deslocar algumas pessoas para outros centros, porque nós, ali também, além de se colocar mais médico, Arnaldo, teremos aí também futuramente, já está projetado aí um condomínio com mais de 16 blocos de 4 andares e 4 apartamentos, então serão mais de 250, 260 apartamentos, que terão aí do lado também dos condomínios que já foram criados no São Jorge. Então, terá aí um elevado número de pessoas que também deverão ser atendidos por essa região. Então, é preciso, sim, se pensar para frente, se pensar numa melhor saúde para todos. Sempre temos ficado atento na questão da saúde, temos cobrado, como o Pico lhe falava, na questão da farmácia, enfim, dos postos, para que a população possa ser melhor atendida em todas as áreas da nossa saúde do município. Também, senhor presidente, fizemos uma indicação em conjunto hoje, na questão da estrada que dá acesso ao frigorífico da família Rebelato, e também a empresa da Max, é uma empresa da área metal-mecânica, também tem a CDL, tem as piscinas do tronco, enfim, para que se possa, além da nossa indicação, dar recuperação, que o município possa disponibilizar ou buscar recursos para fazer a pavimentação, porque é importante, uma área onde trafega bastante veículos e veículos pesados, e as condições realmente elas ficam bastante difíceis. Falar também à comunidade que nos acompanha, os colegas vereadores, sobre o projeto da questão das diárias que deu entrada nesta casa hoje. Fiz esse debate também com o companheiro Arnaldo, vários colegas, por várias sessões, onde desde o início
da legislatura, onde foi levantado esse tema, pelos gastos excessivos em diárias que pude observar nesta casa nos últimos anos aqui na Câmara de Vereadores. Foram mais de 633 mil reais gastos em diárias. Então, é preciso, sim, que nós criamos um projeto, e aqui, presidente, colegas vereadores, apresentamos um projeto para que seja lei, de forma de lei, para que não seja em forma de resolução, onde o presidente, quando estiver, ele possa mudar a seu gosto, ao gosto de algumas pessoas, aquilo que ele bem entender e aumentar o valor como ele quiser. E que, se for aumentar, ele vai ser corrigido pela inflação, pelo índice, e se for aumentar, ele tem que passar por essa casa, porque a população tem que ficar sabendo e não se fazer apenas num canetaço do presidente. Então, é uma das coisas que nós colocamos para que realmente possa ter uma garantia de que essas diárias elas não sofram uma elevação de gastos muito grande. Também colocamos aí uma limitação de 20 diárias por mês, para que, por ano, desculpa, que dá aí praticamente um mês de trabalho de um vereador, porque se nós somarmos, dá 4 semanas cheias, dá 20 dias. Então, é o suficiente, acreditamos, para que o vereador possa buscar recursos, possa fazer viagem, e trazer recursos para Xanxerê e representar esta casa em mais diversos pontos. E também, essa condição nos dá de mostrar para a sociedade também que nós, Piccoli, estamos aqui fazendo com que o dinheiro público seja bem gerido. Temos conversado com a administração também, e igualar a administração municipal, em vários itens das diárias. A diária da administração é menor do que a da prefeitura, do que a da Câmara, da prefeitura é menor do que se tinha nessa casa. Viagem a Brasília da prefeitura era R$ 900, esta casa tinha 1.180, quase R$ 1.200. Acredito que não terá problema em reduzir para R$ 700, porque o prefeito segundo tem também essas intenções. E, se nós analisarmos os gastos dos 4 anos, podemos pegar a administração municipal com todas as secretarias, com todos os funcionários, com o prefeito que tem que viajar e buscar recursos, a prefeitura gastou menos do que esta casa. Então, precisamos diminuir lá também, iremos cobrar para isso, mas, como eu falei outro dia, nós aqui temos que fazer o nosso papel da melhor forma e cobrar para que os outros também possam fazer. No mais, uma boa noite, obrigado a todos. Agradeço ao vereador Tchequer pelo seu pronunciamento. A palavra agora está com a bancada do DEM. Vereador Natan Busnello Moreira. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, a toda a comunidade que acompanha aqui no plenário, também aos nossos internautas, aqueles que estão em suas casas, no trabalho, quem sabe até mesmo estudando na universidade. A presente sessão, a presença de todos aqui é muito importante, até porque é esta casa que vos representa. Quero aqui também saudar de uma maneira muito especial o Itamar, também o Gaspar, ali do bairro São Jorge, Itamar, do bairro dos Esportes, que usou também aqui a tribuna, e em seu nome quero me reportar a todos os moradores, tanto do bairro dos Esportes, São Jorge, e também adjacentes ali daquela região. Também a Adriana, que fez uso aqui da palavra, explanando um pouco, e também trazendo informações sobre como ocorre o trabalho, o funcionamento e também alguns procedimentos ali na unidade daquele bairro. Dizer que acho que é importante tanto ouvir essa questão de como funciona, que você trouxe aqui, também por parte dos moradores ali do bairro dos Esportes. Eu já tive algumas oportunidades, tanto na reunião dos moradores, de acompanhar e também de conhecer e, ao mesmo tempo, identificar lá junto aos moradores alguns dos problemas, algumas das reivindicações lá do bairro, que vêm até nós. E eu acredito também que foi muito importante, foi fundamental a gente conhecer
o que se passa lá no bairro. Tivemos também algumas reuniões com o Executivo Municipal, também levando essas demandas, e também faz parte da nossa função acompanhar a comunidade e também levar as demandas, levar o que se passa lá na localidade, não apenas do bairro dos Esportes, como também outras que nos procuram, até o conhecimento daqueles que podem resolver. Dizer também ao pessoal do bairro dos Esportes, no mês de junho, agora que se passou, eu estive com uma viagem em Brasília, e uma de nossas visitas foi até o Ministério da Saúde, até para conhecer um pouco mais de como que funciona e como está o andamento da saúde aqui em Xanxerê, e ali obtive a informação do posto lá do bairro dos Esportes sobre a sua ampliação, que foi até um tema discutido já junto ao Itamar e também aos demais moradores, ao Executivo Municipal, onde até trouxe aqui nessa casa a informação de que era necessário fazer mais um processo na etapa para a ampliação lá da unidade. Através dos meios de comunicação e depois conversando também com o secretário de obras aqui do nosso município, eu obtive a informação que no andamento, né, desse processo, agora para o mês de julho, era para ser feita a licitação, né, das obras de ampliação. A gente espera que seja feito, né, conforme o processo, até ainda este mês, e vamos continuar acompanhando também, que como já vereadores aqui que me antecederam já ressaltaram que está crescendo muito aquela região, e eu me criei lá naquele bairro, então acompanhei desde pequeno a evolução, o crescimento, e a gente entende que saúde, por ser primordial e essencial a todas as pessoas, ela merece então essa atenção especial. Então vou continuar acompanhando esse processo agora lá da ampliação, que eu sei que é muito justo e é merecido para os moradores do bairro dos Esportes e demais. Eu também quero me reportar com relação ao projeto das diárias e a emenda que apresentei, subscrevi junto com os colegas vereadores, o João Paulo, o Piccoli e o Wilson, também no sentido de entender a questão da isonomia. Então, essa questão da equidade, da equiparação entre as diárias, tanto do Poder Executivo como do Poder Legislativo. Obviamente que se levantou aqui por quem me antecedeu essa questão, e também se pode ou não, né, a gente está, através dessa emenda, obviamente que isso vai passar também por um levantamento e análise, né, jurídica, né, segundo o parecer, mas a gente entende, e eu acho que esse exemplo que o Wilson deu aqui, o Piccoli, muito prático e é muito importante, porque é um entendimento que temos que ter, né, até por trabalhar de uma forma pública, onde todos tinham que ter essa conscientização também, então, de equidade e também de isonomia entre valores. Assim seja no Executivo, aqui no Legislativo e também no Executivo. Também quero falar um pouco do esporte. Nesta semana também, estive acompanhando a piazada do Sub-17, a turma aqui de Xanxerê, que na semana que vem vai estar com destino a Caçador, a etapa estadual dos Joguinhos Abertos, Sub-17, é a única modalidade ao futebol de campo que vai estar indo ao estadual dos Joguinhos. Desejamos boa sorte lá aos atletas, dizer que para Xanxerê parece uma coisa um tanto quanto simples, mas eu acredito que é muito importante você ter uma equipe de 17 anos, de base, indo representar o município numa competição de porte estadual, onde Xanxerê vai estar disputando aí com equipes do estado todo. Então, já aproveitei no momento também de estar junto ali com aquela equipe e desejar boa sorte a eles. Também no final de semana, e aqui quem gosta de esporte, tanto quem está aqui acompanhando a sessão, como também quem nos assiste pela TV Câmara, pela internet, pelas redes sociais, no próximo sábado, aí muitas equipes de Xanxerê iniciaram o municipal, e no sábado vamos ter a final, tanto da Taça de Prata e tanto a Taça de Ouro, lá no estádio da Olaria. Então, vou registrar aqui também o convite e reforçar todos aqueles que são amantes do futebol, gostam do futebol, que sábado teremos a final aqui em Xanxerê. No mais, agradecer a oportunidade e também desejar uma boa noite a todos. Agradeço o pronunciamento do vereador Natan. Passo a palavra agora à bancada do PP, vereador Arnaldo Lovatel. Primeiramente, quero saudar o senhor presidente, colegas vereadores, a coordenadora da Unidade de Saúde do bairro dos Esportes, Adriana, ao presidente da Vila União, o seu Luiz Anela, o seu João Albino, que aqui se encontra nessa casa também, ao bairro São Jorge, ao seu Gaspar, ao seu Simon e ao Melhoranza, o bairro dos Esportes, ao Itamar e ao Marical,
aos funcionários e assessores dessa casa e os demais que se encontram, a imprensa falada, escrita e televisada. Quero inicialmente usar a palavra agradecendo a Adriana pela sua participação hoje aqui nessa casa, fazendo uma exposição do seu trabalho. Tenho certeza, Adriana, pelo que eu conheço da equipe, vocês estão voltados realmente ao bom atendimento, atender realmente aquelas pessoas que precisam, aquelas pessoas que necessitam, e é dessa forma que eu vejo, não só como vereador, mas como colega de vocês também, da rede pública, onde a gente está lá para atender a todos que nos procuram da melhor maneira possível. Sabemos perfeitamente que, às vezes, a gente procura fazer o melhor, mas nem sempre consegue atender na plenitude. Às vezes a pessoa pede algo além daquilo que nos permite. Nós temos regras, normas a ser seguidas e tem que ser obedecido. Saúde pública é algo realmente que nos deixa com certo. Às vezes você quer fazer algo a mais e não consegue. Mas eu tenho certeza que pela boa vontade, pela dedicação de vocês, vocês estão fazendo a contente, não só a questão da parte da enfermagem, mas a questão do Dr. Mário também. Eu tenho certeza que aquela unidade, aqueles bairros que são contemplados pelo atendimento de vocês, estão muito bem assistidos. E esperamos que continue, e essa casa vai estar sempre de portas abertas para acolher os pedidos, as reivindicações de vocês, da unidade, do posto, como também de todas as comunidades. Nós estamos aqui para fazer uma constante vigilância, para realmente fiscalizar a questão dos atendimentos, para levar que seja feito da melhor maneira possível. E eu acho que é a partir dessa forma que a gente realmente consegue fazer com que as coisas cheguem àquelas pessoas que precisam da melhor forma. Quero dizer também, não estou sabendo da questão da saída da secretária Yara, mas com certeza, caso ocorrer, não vai ser por falta de apoio, a questão talvez seja, se ela sair, vai ser por questões particulares dela, porque esse mandato do senhor Avelino, já tenho dados aqui do índice que foi gastado na saúde. No primeiro mês de janeiro foi 26,07, no segundo mês 21,69, no terceiro mês de março 22,74, no quarto mês de abril 23,89 e no mês de maio 24,32. Realmente são índices realmente considerados bons. Sabemos que quando a administração pegou, muita coisa faltava, muita medicação estava terminando, até se efetuar a licitação se demora um tempo, mas está se chegando, está se regularizando a questão dos atendimentos, das questões das cirurgias eletivas, vai ser solucionado já está sendo feito agendamento para questões de cirurgias de catarata. Então, eu acredito, vereador Piccoli, que vai se avançando com o passar e vai se colocando as coisas no seu devido lugar. Tem informação também, que Vossa Excelência falou que não tem ginecologista, tem informação que tem. Me falaram que tem ginecologista na rede pública, tem pediatra na rede pública, não tem grande número, mas com as informações que me passaram é que tem 3 ginecologistas e 3 pediatras. Que o vereador, o doutor Ricardo, sabe perfeitamente que o primeiro atendimento é feito na unidade, em caso depois de necessidade de se referenciar ao ginecologista, é encaminhado. Não existe, logicamente, assim, um ginecologista, uma demanda aberta, mas sim sendo referência das unidades de saúde. E a gente vai estar acompanhando, atendendo, ajudando, e eu acredito que se realmente se for verdade a questão da saída da secretária Yara, eu acho que a grande oportunidade é de termos um colega aí, o doutor Ricardo, né, doutor Ricardo? É um nome realmente de postura, de capacidade aí para... Estou fora. Não, tá, não. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir colocar uma pessoa que dê continuidade ao trabalho e que realmente faça atender aquelas pessoas que precisam. Muito obrigado. Agradeço o pronunciamento do vereador Arnaldo. A palavra agora está com a bancada do PSDB, vereador Wilson Martins dos Santos. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia que nos acompanha na plenária, que nos acompanha pelo TV Câmara, nosso boa noite. Gostaria de cumprimentar aqui as amigas Silvânia, Sandra, que vem nos prestigiar aí com a presença de vocês, os moradores do São Jorge, do bairro dos Esportes, né, a Adriana Tonetti, que veio falar em nome do posto de saúde e apresentar os serviços que o posto tem prestado
para a comunidade. E já adentrando ao assunto ali do bairro dos Esportes, nós estivemos recentemente fazendo algumas visitas e é prática nossa, semanalmente a gente está percorrendo todas as comunidades aqui do município de Xanxerê para saber como é que está chegando lá na ponta, lá na comunidade, a prestação do serviço público. Afinal de contas, recebemos o voto da comunidade para dar esse serviço, para dar ouvido, para fazer esse levantamento. E o que a comunidade se queixa, o que a comunidade reclama? Não é do serviço que está sendo feito, é do serviço que não está sendo feito, é da falta, é da ausência. Se tem problemas de falta de pessoal, é óbvio que lá na ponta vai ter o pessoal reclamando. A Adriana falava aqui no início que na primeira sexta-feira do mês era aberta o agendamento. Ele se esgota em que dia do mês? Quantos dias demora para esgotar? Porque a gente vê pessoas falando que vão uma semana, depois já esgotou, volta só na primeira sexta-feira do mês seguinte, porque o mês já se esgotou. E não é uma realidade só do bairro dos Esportes, isso é em todo o município. O Pico lhe falava que recebeu reclamações, hoje eu também recebi reclamação, eu não sei se procede, eu até gostaria de consultar os vereadores da base, se o bairro João Winkler está com médico. Disseram que lá está sem médico, a previsão é que fique 2, 3 semanas aí sem profissional para fazer o atendimento. E é nesse sentido que a gente cobra a atuação do serviço público, porque os servidores públicos também têm uma limitação funcional, eles não vão conseguir se desdobrar, tem uma capacidade de atendimento, o profissional médico tem uma capacidade de atendimento. Se esgotou aquela capacidade e tem demanda, o que o administrador pode fazer? Se não pode fazer a contratação de novos profissionais por concurso público, nós já apresentamos nessa casa aqui a possibilidade de licitar consultas. Hoje é possível terceirizar serviço, foi aprovada uma lei recentemente. Então, são ações de administração, ação de gestão que podem ser aplicadas. Ouvindo os números, se gastar em saúde, necessariamente não quer dizer que está revertendo em resultados lá na frente. Está sendo bem aplicado, está sendo bem investido os recursos, os números por si só não refletem o resultado. Se fizer uma pesquisa com toda a comunidade, vai perceber muita queixa, muita reclamação. O médico da família, muitas vezes, não consegue visitar todas as pessoas, porque a demanda é muito grande. Estive visitando várias famílias, o pessoal acamado, reclamando, olha, eu estou pedindo, mas nunca sobra espaço na agenda do médico para ele vir me visitar. Em alguns casos, o posto não dispõe de carro para levar o médico até a residência da pessoa que está adoecida. O posto de saúde não tem o medicamento, não tem o remédio, não tem o curativo, não tem a gase. Teve pessoal que recebeu o gás sem esterilizar para fazer curativo. Então, são limitações que muitas vezes o pessoal ali, o servidor do posto de saúde, faz o que pode fazer com o que tem à disposição. É culpa do servidor? Não é culpa do servidor. Porque a administração, a gestão, é responsabilidade de quem está ali à frente do executivo. É isso que estamos chamando a atenção. Semana passada, por exemplo, nós estamos vendo várias ações dessa casa no sentido de fazer economia. Foi citado aqui que, na legislatura passada, se gastou 600 mil em diárias, mas nós temos que falar o que essa casa trouxe de recursos para o município. Se não fosse a participação efetiva dos vereadores, quanto recurso o município teria perdido? Provavelmente a BR-282 não teria sido concluída. Não, só a obra da BR-282 vale mais de 150 milhões. Dentre tantas outras conquistas, aí teve o aumento do repasse do Hospital São Paulo, aí, que era de 300 mil, foi para 500 mil mensais. Nós estamos buscando agora, junto com o secretário da Saúde, a possibilidade de trazer o tratamento de oncologia aqui para o município, para evitar a grande perambulação de pessoas se deslocando para outros municípios para fazer tratamento. Depende de ajuste do hospital, depende de um acerto aí com a Secretaria de Estado para viabilizar, agora está na questão burocrática, mas são ações como essas que vão fazer a vida da população ficar melhor. E nós temos que tomar cuidado com a questão da gestão do dinheiro público. O que é o objetivo principal da administração pública? É atingir a eficiência.
fazer economia onde precisa e investir no que precisa. Esse que é o detalhe. Como eu falava, semana passada nós tivemos a nomeação de 3 secretarias que vão custar para o município mais de R$400 mil por ano. E aí, tem secretaria que tem 20 mil no orçamento e tem um secretário que vai custar praticamente 160. A Secretaria de Esporte, por exemplo, tem 200 mil no orçamento e o secretário vai custar 160. É eficiente. Então, são ações dessa natureza que nós, enquanto vereadores, exercendo a legitimidade do voto, a gente foi eleito para fiscalizar, para pedir, para cobrar da administração a transparência, a licitude, a eficiência da administração pública, que nós temos que usar essa tribuna, que temos que usar essa casa para fazer essa cobrança. O fato que o vereador João Paulo levantou quanto à possível irregularidade nas peças do caminhão, eu acho que é um fato grave e merece ser fiscalizado. Acho que essa casa tinha que oficiar o Ministério Público para que determinasse uma perícia imediata. Se está acontecendo desvios e a administração efetivamente não está cobrando dos responsáveis, vai respingar a responsabilidade para o administrador. Então, são ações como essa, tem que fazer o que for preciso no momento que precisa. Então, não precisamos deixar chegar numa calamidade. O município está com 52% hoje, mais estava mês passado, só em folha de pagamento. Aí acaba limitando a capacidade de atuação. Nós temos aí a devolução dessa casa, que foi R$600 mil aí para a compra do equipamento para o marroeiro, foi economia dessa casa, os vereadores fazendo às vezes que o executivo não está fazendo, e a gente percebe que o mesmo cuidado não está sendo tomado, como o vereador Piccoli frisava, pelo executivo. Então, como fazer melhor? Eu observo a eficiência da iniciativa privada, e muitas vezes se pergunta por que não se aplica os mesmos princípios. O Itamar, lá no negócio, sabe que se não fizer economia, no final do mês não vai ter para pagar as contas. Aí nós temos secretarias falando já que o dinheiro tem até esse mês, e para o mês seguinte não tem. Aí se corta dinheiro de secretarias importantes e não aparece. Leite Pão Amigo, por exemplo, foi modificado o programa, até agora não tivemos notícia da sua efetivação. Então, é isso que a comunidade quer saber, e nós estamos aqui para fazer essa cobrança, para fazer essa fiscalização. Os servidores públicos, pode ser o melhor servidor público possível, mas se não tiver condição de trabalho, ele não vai atender bem a comunidade. E nós não podemos esquecer que todos nós, servidores eleitos ou concursados, temos a obrigação de prestar um serviço de qualidade para a comunidade, para a população. Então, é isso que a gente quer, primar pela eficiência, primar pela qualidade, pela transparência. Peço mais 2 minutos, senhor presidente, só para concluir. Eu gostaria também de requerer essa casa, se já tem previsão de pautar alguns projetos que foram apresentados já, a exemplo do projeto do nepotismo, que apresentamos juntamente com os vereadores João Paulo, Natan e o vereador Piccoli. Eu gostaria de saber também se já tem previsão para a realização das audiências públicas que o plenário aprovou, referente à Casan, o contrato de concessão da Casan. Nós já presenciamos nessa casa a comunidade do bairro João Winkler reclamando sobre a questão do abastecimento. A Casan diz que não tem condição de abastecer. O bairro está tendo dificuldades de conseguir o licenciamento necessário junto à administração para fazer lá o reservatório, que a própria Associação de Moradores já se mobilizou e conseguiu a cedência do terreno lá de um proprietário, de um vizinho, que vai ceder gratuitamente essa água para abastecer a comunidade, e encontra entraves burocráticos. E o problema do país hoje é a burocratização. Se cria uma série de leis que engessa o andamento da própria cidade. E muitas vezes o povo, que é o objetivo principal da administração pública, que é o maior patrimônio que o município possui, é o seu povo,
fica à mercê dessa burocracia, fica sem receber o serviço de qualidade, sem receber a prestação da saúde, sem receber a prestação do serviço de água. Outra questão que nós temos aqui é a regulamentação fundiária. Quantas pessoas aguardando aí o tal do habite e o projeto não vem para essa casa? Nós fizemos 3 audiências públicas ano passado e o projeto até agora não chegou, já mais de ano. Nós apresentamos uma emenda aqui para a criação do orçamento participativo, que vincularia aí 3% do orçamento do município, para que cada uma das comunidades dissesse onde quer ver esse dinheiro sendo investido. Isso vincularia a gestão pública municipal, evitaria uma série de descasos aí dos gestores, né? Não apenas da gestão atual, mas de todos os futuros. Outra citação é a questão das emendas parlamentares. Eu ouvi falar aqui da reconstrução do centro comunitário do bairro dos Esportes. Nós, em consenso com os demais vereadores na legislatura passada, tínhamos dinheiro disponível para fazer o repasse, mas a vontade de fazer o repasse dependia da administração pública, que precisava do dinheiro para pagar o 13º, para pagar as férias no final do ano, não repassou o dinheiro. Segundos para finalizar, senhor vereador. Se nós tivéssemos as emendas parlamentares, que a gente está, segundo a nossa proposta, 1% do orçamento da Câmara, a Câmara de Vereadores tem direito a 7% do orçamento do município, 1%, que a gente habitualmente faz essa devolução para o município, mas com esse 1% carimbado, cada vereador aqui poderia destinar para uma entidade, para uma situação como essa, vivida pelo bairro dos Esportes, numa situação de fatalidade. Vereador João Paulo? Bem, vereador, Vossa Excelência falava dos secretários, né? A capacidade de investimento do município de Xanxerê hoje deve girar aí em torno de 10 milhões, né? Acho que não chega a isso. Capacidade de investimento do município para obras. Então, não chega a isso. E os cargos de confiança do município de Xanxerê devem consumir aí em torno de 5 milhões anuais. Então, é um contrassenso muito grande essa questão. A gente tem que, na realidade, pensar a questão dos cargos, né, das secretarias aí. Hoje a gente trabalha, o prefeito municipal trabalha com 9 secretarias, a maioria dos prefeitos vinham trabalhando com 6 secretarias, né, algumas diretorias, e o prefeito trabalha com 9 secretarias e todas as diretorias disponíveis que pode fazer, e todas as coordenadorias também. Então, realmente, a folha de pagamento aumentou e vai aumentar mais ainda. Está em 52%, deve ir a 56%, 58%. Então, realmente, temos que repensar essa questão e cobrar do gestor público, né, para que não desperdice os recursos, tudo em folha de pagamento, né, que tem investimento também, porque, infelizmente, até agora, a gente não viu investimento nenhum no município de Xanxerê. Obrigado. Só para concluir, nós fizemos no início desse ano uma visita à capital do estado e levamos, após ter conversado com algumas pessoas, inclusive o Rosita, na época conversamos, pedindo aquele terreno do colégio Neuza Marques para a comunidade fazer uso, podendo inclusive ampliar o posto de saúde, enfim, usar para atividade que entendemos. Agradeço o pronunciamento do vereador Wilson Martins dos Santos. Fim do momento Palavra Livre, passo agora ao momento da presidência. Gostaria de fazer a entrega à Comissão de Constituição e Justiça aos projetos que deram entrada nesta noite, que não está com a secretaria, não estão aqui, mas na sequência será entregue os projetos. Informar também que o balancete da Câmara referente ao mês de junho de 2017 já está disponível junto ao Departamento Contábil desta Casa. Informar as datas das sessões do mês de agosto de 2017, a saber, dia 2, 7, 9, 14, 16 e 21, sempre às 19 horas, nesta casa. Informar também que no próximo dia 27 de julho, quinta-feira, última do mês, haverá mais uma sessão de cinema na Câmara, nesta casa, a partir das 19 horas. Então, todos estão convidados também a participar dessa programação que a Câmara desenvolve juntamente com o SESC de Xanxerê. Gostaria também de colocar em votação a solicitação de autorização de viagem do vereador João Paulo Menegatti. Xanxerê, 19 de julho de 2017. João Paulo Menegatti vem requerer autorização para pagamento de despesas de viagem a Fortaleza, no Ceará, nos dias 25, 26, 27, 28 e 29 de julho de 2017, a fim de participar do
80º, 65º concurso de capacitação para vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais, gestores, assessores, servidores públicos, com o tema Cuidados indispensáveis para o gestor público municipal. Assinado João Paulo Menegatti, vereador. O requerimento está em discussão, em votação. Os contrários se manifestem. Não está aprovado por unanimidade. Gostaria também de, conforme dispõe o nosso regimento interno, essa casa recebeu duas emendas ao projeto de lei número 10, o qual será debatido em primeira votação hoje. A primeira delas, supressiva, segunda, substitutiva, e agora, por último, às 19 horas, uma emenda substitutiva global do projeto número 10, 2017. Conforme prevê o regimento interno desta casa, nenhuma matéria, no seu artigo 110, parágrafo 1º, nenhuma proposição poderá ser colocada em discussão e votação sem que tenha sido incluída e despachada a ordem do dia anunciada no expediente daquela sessão para conhecimento e estudo dos vereadores, com antecedência mínima de 48 horas, salvo se aprovada pela maioria dos vereadores presentes à sessão. Logo, as duas emendas que, uma primeira interpretação, não sei qual que os vereadores irão manter, mas que as duas emendas não estariam dentro como não foram apresentadas a tempo no expediente, e o projeto está em primeira votação, não poderiam ser colocadas para apreciação. No entanto, pela ordem democrática dessa casa, nós iremos colocar aqui em votação a inclusão dessa. Aí eu gostaria de saber dos vereadores proponentes qual das emendas que gostariam de colocar, porque uma, se for substitutiva global, irá prejudicar a outra. Então, gostaria de ouvir aqui dos vereadores, vereador Wilson, qual que será mantida. Nós estivemos conversando com os demais vereadores e nós temos duas e, dependendo da ordem de votação, uma vai excluir a outra dependendo do resultado da votação. Então, a intenção, a que foi incluída por último, o grupo gostaria que fosse avaliado em primeiro plano. Dependendo do resultado dela, se mantém ou se retira a seguinte. As proposições, então, se mantidas, elas têm uma ordem cronológica, né, e deve ser respeitada a ordem cronológica da apresentação, logo é o inverso que Vossa Senhoria coloca. Então, mas é uma sugestão que estamos dando, sim, e pedindo a possibilidade mas, de de qualquer fazer forma, iremos colocar as duas emendas aqui, sem avaliar aqui a questão de mérito, mas aqui em apreciação do plenário dessa casa, no momento da presidência, para a inclusão na votação ou não na pauta de hoje. Então, primeiramente, vou colocar as duas num bloco só, porque tratam do mesmo assunto, não tem problema nenhum. Mais uma pergunta. Os vereadores da base se sentem à vontade para votá-las? Não existe a necessidade de apreciação das comissões? Não, nós vamos votar a inclusão, né? Agora, o debate aqui vai ser para a inclusão. Aí os vereadores vão se posicionar quanto à inclusão. O gesto da presidência é receber as emendas apresentadas, que foram apresentadas agora, como o projeto está em primeira votação na pauta, nós iremos debater se as emendas irão ser incluídas ou não. Se acaso não serem incluídas, aí o regimento dispõe de outras alternativas para a sequência. Esclarecido, vereador? Sim, sim. Vereador João Paulo. Bem, eu acho que, diante dos fatos, acho que a gente vai pedir vistas ao projeto, né, para poder incluir as emendas e ter o parecer jurídico e o parecer das comissões, né. Então, aí depende do presidente, vai dar vistas ou não ao projeto, né, para que a gente possa incluir e ter o parecer das comissões, ter o parecer jurídico também dessa casa. Não, o pedido de vista se dará no momento da apreciação. Não, tranquilo. É o que o regimento dispõe dessa alternativa aos vereadores. Além de dar entrada no expediente, nós gostaríamos que fossem incluídas na pauta, senhor presidente. Ok. Então, as duas emendas estão em votação para inclusão na pauta desta sessão. Os contrários se manifestam em discussão, a inclusão na pauta das duas emendas. Os contrários se manifestem. Vereador Ricardo, contrário. Vereador Luiz Augusto, vereador Checker, vereador Arnaldo. Então, 4-4, e meu voto também é que seja o voto contrário, porque elas não respeitaram o prazo, né, e não tem realmente a questão do parecer jurídico.
mas aqui, como o plenário soberano, tem esse poder de poder colocar ou não. Haja visto que já apontei algumas incongruências dentro desta, principalmente na última que foi apresentada às 19 horas nessa casa. Então, elas não estão inclusas pela maioria dos vereadores, tendo em vista os 5 votos contrários à inclusão dessas 2 emendas. Aí, tendo aí o pedido do vereador na sequência, quando da discussão do projeto alternativa regimental, para que possa fazê-lo. Fim do momento da palavra livre. Solicito o segundo secretário que possa realizar a chamada dos vereadores. Adriano De Martini. Presente. Arnaldo Lovatel. Presente. Lenoir Checker. Presente. Luiz Augusto Ceni, presente. João Paulo Menegatti. Natan Busnello Moreira. Presente. Ricardo Lira da Costa. Wilson Piccoli. Wilson Martins dos Santos. Presente. Agradeço ao segundo secretário. Solicito ao vereador Checker, primeiro secretário, que proceda à leitura dos projetos em redação final constantes na pauta de hoje. Projeto de lei número AM 28/2017, que reconhece dívida contraída com a empresa XPET Tecnologias Segurança Limitada ME. Autoriza o pagamento e dá outras providências. O projeto está em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade. Projeto de lei número AM 33/2017, que autoriza a utilização da versão simplificada do brasão oficial do município de Xanxerê e a padronização da marca, logotipo e da outras providências. O projeto está em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Coloco em votação a dispensa da leitura na íntegra das referidas leis. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos projetos em primeira votação constantes na pauta de hoje. Projeto de lei número 10/2017 dos vereadores Adriano De Martini, Arnaldo Lovatel, Lenoir Checker, Luiz Augusto Ceni e Ricardo Lira da Costa, que dispõe sobre as viagens oficiais e concessão de diárias aos vereadores e servidores do Legislativo Municipal e da outras providências. O projeto está em discussão. Vereador Wilson. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia que nos acompanha, a respeito dos projetos de emenda, se vai ter incongruência, incoerência, isso vai ser objeto de análise das comissões, de todos os vereadores, e eu acredito que essa casa ela tem toda a legitimidade e capacidade para fazer essas discussões e para garantir o direito dos vereadores, a plenitude do seu exercício de vereança. Eu vou fazer o pedido de vista, senhor presidente. Então, está concedido o pedido de vistas ao vereador Wilson Martins dos Santos pelo prazo regimental, sendo apresentado na próxima sessão, no mês de agosto. Então, o projeto está com vistas ao vereador Wilson. Solicito agora ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos constantes na pauta de hoje. Requerimento 63/2017 do vereador Wilson Piccoli, para que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Administração e Finanças e ao Departamento de Tributação, forneça as seguintes informações. A. Qual o valor total das notificações expedidas nos anos 2015 e 2016, referente à Lei 29.19.06, limpeza de terrenos e adequação de passeios públicos. B. Qual o valor recebido e o valor que encontra-se em dívida ativa referente a estas notificações? O requerimento está em discussão. Vereador Piccoli. Então, senhor presidente, senhores vereadores, que é apenas um complemento a um requerimento feito anteriormente à Secretaria de Obras, no qual veio que deveria ser pedido, então, à Secretaria Municipal, através da Secretaria de Finanças. Então, é o que estamos fazendo na data de hoje. O requerimento continua em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Não está aprovado por unanimidade. Temos aqui um requerimento de tribuna, na intervenção do vereador Arnaldo Lovatel, um requerimento solicitando ao Executivo informações a respeito da reforma dos caminhões, tendo em vista os recursos que foram economizados no orçamento desta casa. De antemão, já recebemos a informação que está em processo de edital, a questão dos caminhões para a reforma, em confirmação do secretário de Administração e Finanças. No entanto, o requerimento continua aqui, inclusive para ser formalizado, para que o Executivo possa responder de forma formal
a esta casa. O requerimento está em discussão. Vereador Wilson. Senhor presidente, eu acho que diante da informação trazida pelo vereador João Paulo, dessa possibilidade de adulteração nas peças, eu acho extremamente interessante que essa casa verifique, então que ela faça a perícia, se a prefeitura não fizer, e da mesma forma encaminhe esse ofício ao Ministério Público, porque se está ocorrendo isso de forma furtiva, sem a aquiescência ou com a omissão da administração, isso deve ser apurado. O requerimento continua em discussão. Vereador Arnaldo. Senhor presidente, colegas vereadores, eu acredito de suma importância a questão do requerimento. Agora, o que eu vejo nessa casa aqui, que virou meio de cultura, qualquer requerimento, qualquer coisa a encaminhar ao Ministério Público. Eu acho que, em primeiro lugar, nós temos que ver a veracidade do que se levanta, para, posteriormente, se levar ao conhecimento do Ministério Público. Senão o promotor vai se encher, tá? Porque TRTT, é Copa Ministério Público, é Copa Ministério Público. Eu acho que nós temos que realmente encaminhar no Ministério Público algo que realmente tem embasamento, tenha fundamento, né? Então, eu vejo dessa forma. Agora, fica o julgamento dos demais vereadores aí. Continua a discussão. Bem, eu também gostaria de colaborar. Acredito que a proposta é pertinente. No entanto, vereador, é fácil de se buscar através da fiscalização. O diferencial deve ter um número, alguma coisa que indique que ele é de fábrica ou não componente daquele veículo. Então, pode-se buscar junto ao pessoal da garagem mesmo, o próprio patrimônio do executivo, que possa apresentar, né, esta comprovação, conforme aqui a suposta irregularidade apresentada pelo vereador João Paulo Menegatti. Na sequência, se assim não for comprovado, se realmente tiver alguma irregularidade, aí sim pode ser encaminhado, inclusive, não só por essa casa, como cada vereador também pode encaminhar ao Ministério Público. Então, o requerimento, na sugestão, permanece como está o Executivo, com a fiscalização, pode ser feita e depois sim pode ser encaminhado ao Ministério Público, conforme o resultado dessa fiscalização. Vereador João Paulo. Bem, com certeza nós temos que ter uma análise, né, criteriosa, pelo que foi nos comentado, né, pela própria equipe da garagem, né, a gente precisa realmente levantar, porque um caminhão com 40 mil quilômetros não pode ter um diferencial aí arrebentado, né? Se não foi pegada, se não foi outra coisa, infelizmente não pode estar arrebentado. E pelas situações que foi nos colocado, infelizmente, né, parece que houve algumas coisas nesses diferenciais. Então, a gente precisa realmente ter essa comprovação, né, um laudo técnico. Não adianta nós pegar o laudo da prefeitura, que nós vamos botar, né, a raposa cuidar do galinheiro. Então, nós precisamos ter um laudo técnico, pegar um mecânico especializado que dê um laudo técnico. Não, esse caminhão rodou, esse diferencial rodou 40 mil quilômetros. Esse diferencial rodou 100, ou rodou 200, ou rodou 300 mil quilômetros. Né? Então, realmente, nós precisamos de um laudo técnico, de pessoas que sejam técnicas nessas áreas, para que a gente tenha um laudo. Continua a discussão. Para encaminhar, vereador Wilson. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia que nos acompanha, só para justificar o motivo do requerimento e do ofício, esse ano ainda, eu não recordo exato mês, foi feito um requerimento para a prefeitura, justamente para saber os custos que havia com a manutenção dos veículos da garagem e se as peças, os componentes trocados, poderiam ser avaliados ou periciados. E a informação foi de que não há nenhum controle dessas peças, uma vez substituídas, elas são eliminadas, o que inviabiliza qualquer tipo de perícia, qualquer tipo de fiscalização, quanto ao fato de saber se a peça era ou não era daquele veículo, quanto ao uso, quanto ao tempo de uso e a causa do desgaste. É por isso que fiz essa manifestação, justamente no sentido de garantir que a peça esteja lá antes de se fazer a reforma. Daqui a pouco o caminhão vai para a reforma, a peça some, como é que vai fazer a perícia?
E como é que o vereador, pessoalmente, vai lá fazer o acompanhamento sem um embasamento técnico? Tem que ter uma condição que possibilite a verificação de fato. E o poder de fiscalizar, o dever de fiscalizar, nesse caso, é dado a nós, vereadores, e somos obrigados a fazer isso. De que forma a gente faz isso? Com que mecanismos a gente vai fazer isso? A casa está aqui para justamente dar esse suporte. Então, foi nesse sentido que eu fiz o requerimento. Ok, sem problemas, não há divergência, vereador Wilson. Vamos voltar ao requerimento. Então, o requerimento está em votação. Os contrários se manifestem. Não está aprovado por unanimidade. Solicito agora ao primeiro secretário que proceda à leitura das indicações constantes na pauta de hoje. Indicação 385/2017 dos vereadores Adriano De Martini e Elenir Checker para que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, efetue a urgente recuperação com patrulhamento e cascalhamento, bem como futura pavimentação asfáltica na estrada de acesso à linha Serrinha. A indicação está em discussão. Vereador Checker. Senhor presidente, já manifestei de tribuna, né, todo mundo conhece esta localidade, né, como colocava em tribuna, realmente a estrada de chão, né, sofre o pessoal, caretas, enfim, material pesado. Lá tem uma metalúrgica, um frigorífico, área de campo também, então acho que vai proporcionar aí aos munícipes uma condição melhor de acesso. Bem, senhor vereador, também gostaria de auxiliar nesse debate. Estivemos há alguns dias também visitando algumas empresas. Naquela localidade tem aproximadamente 10 empresas, né, registradas. Também é uma região que vem crescendo também já há muito tempo, com inclusive uma área residencial. Tem mais de 50, 60 famílias que vivem ao entorno desse acesso à comunidade Serrinha, inclusive os próprios agricultores que dependem dessa estrada. O vereador Piccoli aqui apresentava, no momento, também uma proposição para uma lombada em frente aos embutidos rebelados, também, tendo em vista toda a questão da poeira, da sanidade para a produção de alimentos naquela localidade. E é justamente nesse sentido, né, que se faça, né, a recuperação com urgência, porque existem alguns problemas na via, valetas, né, em alguns locais, né, colocando aí em risco e também os próprios carros que circulam, os caminhões, né, mas que na sequência também que o Executivo possa pensar, vereador Arnaldo, também numa futura pavimentação deste acesso, especialmente nessa parte inicial aí que tem maiores problemas. Então, o pedido também, e eu peço apoio aos colegas vereadores para que aprovem essa indicação. Vereador Wilson. Senhor presidente, senhores vereadores, de fato, a necessidade de manutenção das estradas ela é fundamental. Nós temos que dar condições para o setor produtivo, né, para a indústria, para os produtores rurais, porque são eles que mantêm, são eles que dão toda a sustentação para o município. É do fruto do trabalho deles que o município ganha fôlego para fazer as suas ações. Mas só recordando, vereador João Paulo, essa estrada já foi objeto da última reforma, daqueles 5 milhões que veio do governo do Estado de Santa Catarina, e, se eu não me falha a memória, já foi pedido sobre a questão da garantia dos serviços elaborados por essas empresas que efetivaram de forma terceirizada. E quando se fala em eficiência da administração pública, é isso que a gente quer evitar. Se gastou 5 milhões para fazer um serviço que não deu resultado, e agora nós vamos ter que fazer de novo. Então, será que em pouquíssimo tempo, 5 meses, aí já vai haver a depredação total da estrada? Então, como é que foi feita a fiscalização daquele serviço? Então, é isso que a gente está cobrando da administração pública, essa prestação de contas. E eu acho que poderíamos pedir aqui também, se tem a vistoria, a entrega daquela empresa e cobrar da última empresa que fez o serviço, que dê a garantia desse serviço, para que o município não tenha que desembolsar toda hora para refazer um serviço mal feito. Vereador João Paulo. Bem lembrado pelo vereador Wilson, essa questão aí dos 5 milhões, né, onde as estradas foram feitas e, infelizmente, hoje se encontram 90% delas em péssimas condições. Queria ver aqui com os proponentes, né, se essa estrada ela não tem um projeto, né, para pavimentação asfáltica. Porque na legislatura passada, estiveram aqui no ano eleitoral os proprietários das empresas e tal, e foi colocado aqui que a prefeitura, né, iria fazer um projeto para a pavimentação asfáltica. E esse projeto seria encaminhado ao governo do Estado, ao governo federal,
para que se fosse feito a pavimentação asfáltica. Quem sabe agora o Checker, o Adriano aí consigam, né, essa grande façanha, que na época eu disse que, infelizmente, não ia sair porque a prefeitura, primeiro, não ia fazer o projeto, e segundo, a prefeitura não ia buscar recurso, né? Então, quem sabe agora a administração continua a mesma, mudou o prefeito, né? Quem sabe agora vocês consigam essa grande façanha. Mas, infelizmente, vai ter uma melhora, né, em alguns dias, uma melhora da estrada, mas o restante, acredito que não aconteça essa pavimentação, a não ser que chova para cima, né? Daí pode acontecer essa pavimentação. É importante lembrar, vereador João Paulo, com certeza na última legislatura, inclusive foi o vereador Wilson, né, que estava em busca de uma emenda, né, inclusive foi recebido nessa casa os moradores daquela região, tendo em vista essa questão do projeto, mas justamente, vereador João Paulo, nós não temos conhecimento se foi dado continuidade àquele projeto, não, como a senhoria colocava, né, e realmente, eu não sei se o vereador Wilson também tem alguma questão, porque foi realmente falado naquela oportunidade, né, que essa estrada possivelmente seria pavimentada, né? E penso que é isso, né? Eu acho que essa questão da fiscalização deve acontecer, né? Aqui, o próprio vereador Wilson estava juntamente com a base do governo na administração anterior e também, com certeza, buscava também o pleito e fiscalizava, com certeza, como está acontecendo agora. Eu acho que é um debate importante, nós precisamos sim reivindicar para que possa também, na sequência, aí, as pessoas poderem receber os serviços com qualidade. E penso que é isso, né? A questão das chuvas que deram aí, acabou na parte mais íngreme daquela rua também estragando, como aconteceu em todo o território do município. Existem algumas localidades que se mantêm, mas existem outras que realmente estão em condições complicadas, que aos poucos também nós estamos solicitando que possam ser adequadas. A indicação continua em discussão. Vereador Wilson. Só para esclarecer, já que meu nome foi citado, a pavimentação, eu disse que tinha informação de que estava sendo projetada, porque um proprietário local tinha um projeto de loteamento, eu estava acompanhando, assessorando juridicamente o projeto, mas, infelizmente, agora tem taxa de lixo para terreno baldio, tem IPTU progressivo, né? Qual é o empreendedor que vai ser louco de investir dessa forma? Então, nós temos que tomar cuidado na responsabilidade dessa casa para não afugentar os empreendedores. Nós temos que ver se esse empreendedor ainda mantém a vontade de fazer o loteamento naquela região. Agradeço o esclarecimento, apenas para esclarecer, porque tinha ficado no ar essa dúvida. Continua a discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Indicação 386, 2017, do vereador Adriano De Martini, para que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, realize a urgente recuperação, drenagem pluvial e futura pavimentação asfáltica da rua Deolindo Feronato, no bairro Monte Castelo. A indicação está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Indicação 387, 2017, do vereador Adriano De Martini, para que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, realize a urgente recuperação, drenagem pluvial e futura pavimentação asfáltica das ruas Palmêndio, Jordani e Coqueiros, no bairro Bela Vista. A indicação está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Ainda temos uma indicação de tribuna aqui, em nome de todos os vereadores, acolhendo aqui também, indicando ao Executivo para que possa acolher aqui as reivindicações da comunidade, representada pelo Itamar aqui, com relação à questão da saúde, especialmente nos pontos da questão de mais médicos, para o posto de saúde, a questão da própria estrutura e da sala de vacinação, para que se possa fazer a revisão para atender aquela região, como outras questões que foram apontadas aqui, que a secretaria dessa casa também registrou. A indicação está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Então, está aprovada também por unanimidade. Então, nada mais havendo a ser tratado, encerro a presente sessão e marco a próxima para o dia 2 de agosto de 2017, às 19 horas, no plenário desta casa. Agradeço a presença e a participação de todos e desejo a todos um bom final de semana e uma boa noite.